Fala pessoal, com vocês, aqui é o teólogo Jonathan. Pessoal, hoje nós vamos reagir ao que é o vídeo do ateísmo no Brasil, que é um vídeo que tem exposto bastante questões sobre o ateísmo militante, sabe? Pessoas que realmente vão atrás de confusão com as outras pessoas. Sem muitas delongas, a gente vai assistir aqui provavelmente ali 1 minuto e 5 segundos de vídeo, e logo em seguida a gente vai tecer um comentário sobre ele, tá? Esclarecer os questionamentos aqui que giram na cabeça de muitas pessoas, pelo que eu estou vendo, tá? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre um assunto bem intrigante e que gera bastante discussão. Vamos mergulhar no livro de Êxodo, capítulo 32, e analisar uma passagem que, para muitos, parece contraditória na Bíblia. Imaginem a cena. Moisés está lá no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei diretamente de Deus. Enquanto isso, o povo de Israel, impaciente, constrói um bezerro de ouro e passa a adorá-lo. Deus, irado com a desobediência, diz a Moisés que vai acabar com aquele povo rebelde. E aí vem a surpresa. Moisés intercede pelo povo e aparentemente faz Deus mudar de ideia. Peraí, mas Deus não é onisciente? Pensem comigo. Se Deus sabe de tudo, ele já não sabia que o povo ia se desviar e adorar o bezerro? Como ele muda de ideia se já sabia o que ia acontecer? Parece que temos um caso de amnésia divina aqui, né? Interessante foi essa última parte, né? Amnésia divina. No começo, ele começa fazendo uma pergunta, né? E vamos esclarecer aqui as questões. Ele começa dizendo, tipo, Deus é onisciente, porque se ele é onisciente, ele deveria saber de todas as coisas. A Bíblia deixa bem claro, amigos, não existe dentro da Bíblia a palavra onisciência, como também não existe a palavra trindade, e mesmo não existindo a palavra em ipsis literi, né, não nega que esse conceito ele exista dentro dela, porque ele existe, tá? E existem alguns textos que deixam isso bastante claro. Hebreus 4:13 diz assim: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Então, o texto aqui dá a entender que não existe nada que esteja escondido de Deus. Tudo está o quê? Está descoberto diante de Deus, tá? Deixa eu pegar um outro versículo aqui. Em 1 João 3:20 diz assim, né? E, ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe de todas as coisas. Ou seja, o texto deixa bastante claro que Deus conhece todas as coisas, tá? E não existe dúvidas disso. O Deus que a Bíblia apresenta, segundo os autores que escrevem ali, eles mostram que Deus realmente é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, porque ele sabe de todas as coisas. E inclusive, Yeshua, né, Jesus deixa claro que Deus sabe até contado os cabelos de nossa cabeça. E tudo que acontece na terra, Deus sabe. Esse canal aqui do ateísmo, ele não tem conhecimento sobre questões de ferramentas hermenêuticas e exegéticas e científicas que teólogos como nós temos que fazer para podermos interpretar a questão do texto sagrado, tá? Dentro das coisas que se relacionam à Bíblia, você tem a linguagem antropomórfica, você tem a linguagem antropopática, e eu quero explicar um pouquinho delas aqui. Por exemplo, sabemos que a Bíblia está repleta de trechos que possuem uma linguagem antropomórfica e antropopática, ou seja, respectivamente falando, textos que visam dar à pessoa divina um atributo físico, né, que é mãos, olhos e pés, ou um sentimental, zelo, amor, raiva, tristeza do homem. Ou seja, pessoal, essas são ferramentas científicas que nós entendemos através aqui, né, que a linguagem antropopática e antropomórfica são linguagens que vêm do grego, né, que elas são usadas para expressar a imagem de Deus, ou quando a Bíblia fala que Deus tem olhos, quando a Bíblia diz que Deus tem mãos, isso é uma linguagem antropomórfica, está atribuindo a um ser divino características que são características humanas. E você também tem a linguagem, né, que é a antropopática, que é quando você atribui à divindade, você atribui amor, você atribui a essa divindade raiva, você também às vezes atribui a essa divindade tristeza ou arrependimento.
Tá? Então são linguagens que existem dentro do contexto da Bíblia Sagrada e para as pessoas que estudam, se interessam por isso, é bom entender sobre essa linguagem, tá? Quando a gente vai ver, por exemplo, voltando, né, aqui, em Êxodo, se eu não me engano foi Êxodo 32 que ele mencionou, fala como se Deus não soubesse das coisas que iriam acontecer e como se Deus tivesse sido pego de surpresa, né? Quando eu leio esse texto, ele me faz lembrar de Gênesis capítulo 4, e, ao meu ver, ajuda a explicar muito essa questão. Como, por exemplo, quando a gente pega Gênesis capítulo 4, no verso 9, 10 e 11, diz assim, né? E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Nesse verso 9, a gente está vendo que Deus ele faz uma pergunta para Caim sobre o irmão dele, Abel. Então, quando você chega para ler, é como se desse a entender que Deus não sabe de todas as coisas, porque ele está fazendo uma pergunta. Mas, como a gente viu ainda agora, né, a linguagem antropomórfica atribui a Deus figuras de linguagem ou figuras de imagem humana. Ou seja, Deus se expressa de maneira humana para que nós possamos compreendê-lo. Só que os versos seguintes dentro da narrativa, vão dizendo aquilo que a gente quer ouvir, né? O verso 10 diz assim, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então nós estamos conseguindo ver no versículo 10 aqui, que deixa claro que Deus está ouvindo a voz de Abel que clama desde a terra. O verso 11 diz assim, né? E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. No verso 9 a gente vê Deus iniciando a conversa fazendo uma pergunta como se não soubesse de nada, tá? Linguagem humana. Só que quando o Caim ele responde ignorantemente, a gente vai ver que nos versos 10 e os versos 11, Deus dá logo a sacada final e fala de tudo o que está acontecendo, porque ele sabe de todas as coisas. Quando a gente pega, por exemplo, Êxodo, capítulo 32, que fala ali que Deus vai destruir o povo, e logo em seguida ele não destrói quando Moisés faz ali a oração, né? Quando ele fala com Deus e Deus volta atrás naquilo que ele iria fazer. Como é que a gente pode entender isso? Uma coisa bastante interessante para o pessoal entender, pessoal, é que a palavra ali está arrependimento, né? Só que a palavra em hebraico está a palavra nachan. A palavra nachan, pessoal, ela também pode ser interpretada como confortar, ser confortado. Pode ser interpretado também como ter pena, ter compaixão, estar sentido, lamentar-se sobre alguma coisa. Ou seja, o texto ele não pode ser interpretado somente como estar arrependido, mas ele também pode ser interpretado como ter compaixão, ou seja, Deus teve compaixão daquele povo, Deus perdoou aquele povo. O texto também pode ser interpretado como ter pena, tá? O texto também pode ser interpretado como lamentar, ou seja, Deus, ele vendo o que aconteceria, que aquele povo que havia apostatado se arrependeria, Deus pronuncia a compaixão para eles, tá? Uma coisa bastante interessante que eu peço que as pessoas sempre estudem é como, por exemplo, você tem na Bíblia profecias e pronúncias de Deus que são pronúncias ou profecias condicionais e incondicionais. Profecia incondicional é aquela, por exemplo, a Bíblia fala sobre uma profecia que vai acontecer futuramente, assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor. Então você consegue perceber que ali não pode mudar, como as profecias que se relacionam ao Apocalipse, a gente vai vendo que são profecias que ela não pode mudar, profecias que têm que acontecer. E existem as profecias que são profecias condicionais, que são aquelas profecias que, por exemplo, Deus fala, a gente tem o exemplo de Nínive, né? Que Deus diz o seguinte, olha, se vocês não se aquele povo não se converter dentro de 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Tá? Então a gente vai vendo isso. Aqui vamos ler alguma coisa aqui? Diz aqui. Em Jeremias 18, versos 7 e 8, diz assim, né? No momento em que eu falar acerca de uma nação ou reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha esse texto, pessoal. O texto está mostrando
que se Deus pronunciar algo sobre um povo, uma nação, de algo que Deus não está gostando, e aquele povo se converter, se arrepender, Deus voltará atrás e não vai castigar aquele povo. Então acontece essa mesma coisa ali, quando Deus está falando com Moisés, tá? Deus vê que o povo vai se arrepender, Deus vê a oração sincera de Moisés e logo decide não destruir aquele povo. Infelizmente, o ateísmo, ele cria esse problema, né? Eles enxergam o texto, para eles é uma novidade, que para nós não é uma novidade. Eu posso dizer que basicamente 100% do cristianismo não esconde essa mensagem, até ensina essa mensagem. Só que o problema do ateísmo é que ele não consegue compreender muito bem essa citação. Até porque o ateísmo, ele tem uma linguagem muito crítica em relação aos textos sagrados, e isso dificulta um pouco. Aqui, estou tossindo bastante hoje, a garganta está bem seca. Muitas profecias, concertos, promessas e ameaças encontradas na palavra de Deus são condicionais, quer a condição esteja explícita ou não. O seu cumprimento está condicionado à reação do homem às ordens divinas. Então, bem claro, né? Profecias condicionais e profecias incondicionais. No caso, essa que foi declarada aqui para Moisés sobre a destruição do povo, foi uma narração, uma narrativa, né? Uma pronúncia que ela foi uma pronúncia condicional. Se o povo se convertesse, Deus não destruiria. Então, aqui é uma linguagem expressa de um dito, né? Condicional. Assim, promessas de bênçãos podem não se cumprir para uma nação ou indivíduos desobedientes. E profecias de punição não são executadas contra os que se arrependem. Esse princípio se acha claramente enunciado em Jeremias 18, dos versos 7 ao 10. Aqui, para a gente finalizar, né? A profecia condicional mais conhecida é contra Nínive. Jonas, depois de fazer uma viagem submarina que não estava em seus planos, finalmente chegou a Nínive. Então a gente vai vendo que Nínive seria destruída. Só que Jonas vai lá, tem toda aquela questão do contexto ali, da briga de Jonas para não ir profetizar naquela cidade, falar que ela seria destruída. A gente vai ver que ele profetiza naquela cidade, ele diz que ela vai ser destruída. A gente vê que a cidade se converte. Com a conversão da cidade, Deus não destrói a cidade. Ou seja, nós temos aqui uma profecia condicional. Se aquele povo se arrependesse, Deus não destruiria. Então, essa sistematização, ela pode ser usada com toda certeza e sem sombra de dúvidas aqui no livro de Êxodo, quando Deus fala que vai destruir Israel por causa do pecado deles, tá? Ali foi um dito de Deus que eu posso até falar, né, que seria um dito, uma pronúncia de Deus para aquele povo condicional. Se eles se arrependessem, Deus não iria mais castigá-los, tá? Então, pessoal, eu espero ter esclarecido para vocês e deixar claro que não tem nenhum problema aqui, tá? Nessa narrativa, nessa exposição do texto. O problema é que o ateísmo hoje, militante, né, e crítico, o ateísmo, ele não tem uma leitura normal da Bíblia, ele tem uma leitura crítica da Bíblia. E, infelizmente, essa leitura crítica, que ela já vem, né, com óculos, significa que ela já vai ler aquilo com uma interpretação de outro ateu que critica, e no final das contas, ele só continua repetindo o conhecimento que é de outra pessoa, tá? Então, só para deixar claro, eles não estão certos com essa leitura, eles estão totalmente errados. Pessoal, obrigado, deixa o seu like, até o nosso próximo vídeo. Eu espero ter esclarecido bastante para vocês aqui, tá? Desculpa aí a minha voz ter ficado um pouco rouca aqui, tossindo bastante, aqui a minha garganta está bastante seca. E, aliás, está melhorando agora que eu estou terminando o vídeo, mas vai saber, né? Obrigado, pessoal, tchau!